Olá, aqui é Leonardo Silva. Hoje eu quero comentar contigo sobre a comunicação favorita dos casais mais felizes, que envolve a resposta ativa construtiva. Se tu ficar interessada, eu posso te ensinar como fazer e tu leva isso para casa, vocês podem treinar, enfim. Vamos lá? Bom, a comunicação sempre foi algo bastante importante para a gente, né? Seja para coisas boas, coisas ruins, é importante o ser humano se comunicar. Nós somos animais muito gregários, muito sociáveis, né? Então a comunicação foi sempre importante para a gente. Vários estudos científicos apontam para a importância do suporte social, a gente poder buscar ajuda em momentos que são mais difíceis, com as doenças crônicas, por exemplo, as pessoas que têm suporte social ou se sentem apoiadas socialmente, elas aderem mais facilmente aos tratamentos. Então elas tendem a sobreviver por mais longo tempo, enfim, a se sentirem melhor, melhorar a qualidade de vida, também por estarem se sentindo apoiadas socialmente. Claro que boa parte da comunicação acaba acontecendo quando a gente precisa falar alguma coisa de ruim, né? Pedir um conselho, simplesmente desabafar. Isso é parte da comunicação. Tem uma outra parte da comunicação que é uma comunicação positiva, que é poder falar sobre as coisas boas que estão acontecendo com a gente, poder chegar e dividir alguma coisa com alguém. Não sei se vocês têm um parceiro ou parceira quando chegam em casa, né, e poder dividir como é que foi o dia, ou contar as novidades, né, poder falar sobre as coisas boas. Então é isso que os estudos mais recentes da psicologia positiva estão apontando. As pessoas que conseguem falar sobre as suas coisas boas que aconteceram no dia, né, ao contar fatos positivos, elas se sentem melhor, isso melhora a autoestima, se sentem mais apoiadas e isso aumenta a sua felicidade, ou o que a gente chama de bem-estar subjetivo. Olha só que interessante, não basta simplesmente a gente se sentir bem, a gente conversando, falando sobre isso, a gente se sente ainda melhor. Isso a gente chama de capitalização. Então, quando tu tem uma coisa boa e tu conta para alguém, tu capitaliza, tu faz essa coisa boa durar mais tempo. Eu estava fazendo aula sobre esse assunto no final de semana e lembrei daquele filme Na Natureza Selvagem, não sei se vocês já viram, ou Into the Wild, para quem já viu em inglês. E no finalzinho do filme, tem que cuidar para não contar nenhum spoiler aqui, a pessoa escreve uma frase que eu lembrei muito quando eu fazia essa aula, que é a seguinte: a felicidade só é real quando é compartilhada. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, da possibilidade da gente comunicar as coisas boas que acontecem com a gente. Então, por si só, se a gente só treinasse isso, poder falar sobre as coisas boas que estão acontecendo com a gente, poder contar isso para alguém, isso já é bastante importante em termos de saúde. Isso já melhora um monte de coisas boas lá na nossa saúde. Só que tem outro tipo de comunicação, e aqui especificamente com casais, ou pessoas mais íntimas, isso tende a funcionar muito bem, que é a resposta ativa construtiva. Como é que é isso? Bom, se a gente partir da premissa que existem, por exemplo, uma comunicação mais passiva e uma comunicação ativa. A comunicação passiva é aquela onde não há um engajamento muito grande da pessoa, né? Às vezes ela só olha, né? Ou às vezes ela simplesmente faz uma cara. Vocês percebam que a comunicação aqui também tem a ver com o corpo, né? Olhar para o lado, né? Não mostrar interesse, passa muito pelo corpo, talvez até muito mais pelo corpo do que pela fala, né? Então, muitas vezes essa comunicação passiva, ela passa por um ignorar, né? Não dá bola porque a pessoa disse, ou ela simplesmente olha, mas não participa muito. Já a comunicação ativa, ela envolve uma fala, um engajamento. A pessoa está lá falando, faz perguntas, aponta, o corpo mostra esse interesse. Só que muitas comunicações, elas acabam sendo destrutivas ou construtivas. Então eu fiz esse quadrinho aqui, baseado nos autores, para a gente entender mais ou menos como é que fica uma configuração das comunicações passivas, das comunicações ativas, e quando elas podem ser destrutivas ou construtivas, certo? Se a gente for pegar, por exemplo, uma comunicação passiva e construtiva, bom, a gente conta uma coisa para alguém, né? Conta lá para o parceiro, chega em casa, contando uma novidade, e a pessoa dá um apoio discreto, que às vezes é um olhar, um balançar com a cabeça, um sorrisinho, né?
Então é uma comunicação passiva, ela não chegou a engajar, fazer perguntas, né, te ajudar a explorar o que aconteceu. Ela simplesmente fez tu percebeu que foi uma comunicação que ajudou, ela foi construtiva, só que foi feita de uma maneira mais passiva, certo? Uma outra maneira da gente pensar uma comunicação passiva é quando ela é destrutiva. Destrutiva é muito ruim, né? Quando a pessoa simplesmente ignora o que a gente fala. A gente conta uma história e a pessoa simplesmente, né, tá, e aí ela não vai dizer nada, será que ela escutou? Né? Então ignorar acaba sendo um passivo muito destrutivo, porque tu não sabe realmente o que está acontecendo. A gente se sente muito pouco compreendida quando isso acontece. Já a comunicação ativa, ela pode ser também destrutiva a partir do momento que a pessoa ela invalida o que está dizendo, ela interrompe a tua fala, ela, por exemplo, tu está contando uma coisa boa que aconteceu contigo e ela já aponta as falhas, ou mas isso pode dar problema, né? Mas tu já pensou que, né, isso aí pode ser uma enganação, ou... Então ela acaba não construindo, ela é ativa, então ela participa, ela conversa contigo, mas na verdade ela traz uma série de problemas ou de questionamentos que acabam te fazendo tu te sentir um pouquinho mal, né? Tu acaba não capitalizando em cima daquela coisa boa que tu está contando. E essa resposta aqui, a ativa construtiva, que está em azul aí na telinha, espero que vocês consigam enxergar, tem a ver com a comunicação que mais aparece nos casais que são felizes. Então, algumas pesquisas com casais que fizeram um score grande lá, né, no bem-estar subjetivo, eles foram analisar que tipo de comunicação eles mais usavam e, adivinhem qual era? A comunicação ativa construtiva, ou o que a gente chama também de resposta ativa construtiva, a RAC. Então, como é que esses casais faziam bastante, né, nas suas comunicações? Eram comunicações de apoio, eram comunicações mais entusiasmadas, que faziam perguntas, que participavam da história do outro. Então eu conto uma história, a pessoa, sério amor, mas que interessante, estou muito feliz, que bom que você está fazendo isso, mas é isso que tu queria há muito tempo, né? Então tu percebe que a pessoa ela engata na história contigo, ela te ajuda a explorar o conteúdo dessa história. E isso tudo a gente está falando também em termos físicos, né? A pessoa que mostra interesse, que fisicamente está um pouco mais virada para ti, está te olhando para os olhos, está sorrindo, é uma resposta ativa porque ela faz perguntas, ela te ajuda a explorar um pouquinho o que está acontecendo e ela também está muito curiosa e um curioso que é muitas vezes muito mais para ajudar, né, enfim, a entender a história, porque ela está querendo te acompanhar, né, do que aquele curioso que fala coisas ruins, enfim. Né? Então a gente percebe tudo isso fisicamente. Então se a gente conseguir começar a criar uma cultura de se observar enquanto respondente, né? Quando a pessoa está falando uma história positiva, como é que tu está respondendo a isso? Claro, eu estou falando aqui em termos genéricos para a gente poder treinar relacionamentos, mas se a gente for pensar bem, se vocês assistirem meus vídeos sobre empatia, a postura empática ela seria a base, né, de qualquer relação mais respeitosa. Então ela seria muito fácil, a RAC, a resposta ativa construtiva, ela viria de maneira super tranquila se a gente exercesse já uma postura empática, né? Mas isso foi só um parêntese, voltando. Então a resposta ativa construtiva tu pode treinar quando tu está respondendo uma história do teu parceiro ou tua parceira, a pessoa está lá contando, super feliz o que aconteceu com ela, então tu vai participar daquela história, né? Daquele envolvimento, tu vai ajudar ela se sentir capitalizada, ela se sentir muito melhor, validada, isso tende a aumentar a autoestima, como eu já falei, enfim. E quando tu for dividir uma história também, né? Seria interessante a gente poder trabalhar também com uma psicoeducação, ou tu conversar com o teu parceiro ou com a tua parceira sobre esse tipo de resposta. O quanto as pesquisas apontam que ela é uma resposta mais saudável, enfim. Então vocês podem treinar isso, treinar corporalmente, tá? Claro que existem algumas contraindicações aqui, né? Tem questões culturais, tem pessoas que não são acostumadas a dar esse tipo de resposta, tem pessoas que, sei lá, se sentem mal porque não foram acostumadas na sua família, então tem uma questão bem de contexto, né?
que especificamente a família só ensinou a olhar para as coisas ruins, então falar sobre isso parece uma falta de modéstia, né? Falar sobre as coisas boas, ou responder ativamente, pessoa acostumada a ser mais discreta nas suas respostas. Então é importante que vocês levem em consideração essas questões culturais e de contexto. Uma outra coisa no contexto, pode ser que eu seja uma pessoa mais reservada ou esteja mais reservado naquele momento, queira ficar um pouco mais na minha, então é difícil eu fazer uma resposta ativa construtiva, porque aquele é o meu momento de, enfim, ficar mais na minha, mais reservado. Então tem que levar isso em consideração para não se frustrar caso vocês forem aí treinar as respostas ativas construtivas em casa. Certo? A gente tem bastante evidência científica de que essas respostas são bastante saudáveis. Depois contem aí nos comentários o que acharam do vídeo, se estão treinando em casa, se está dando certo ou não. Certo? Um abração e até a próxima.